Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market Podcast. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu inauguro, com muita alegria mesmo que eu trago para vocês o primeiro episódio do podcast do Outspoken Market, que é um novo canal de comunicação que eu escolhi trazer para vocês. Não só porque os podcasts estão, vamos dizer, ganhando mais popularidade ao redor do planeta. Mas às vezes você está me acompanhando já pelo Instagram, às vezes você já me acompanha pelo YouTube, ou às vezes você já é um aluno no Outspoken Marketing na prática, e não necessariamente você tem ali aquela conectividade disponível para ver um vídeo, você não tem o YouTube Premium que você possa ouvir alguma coisa por lá com a telinha desligada, às vezes não dá para ficar sempre ali na tela do Instagram, porém ouvindo um podcast pelo iTunes, pelo Spotify, pelo Google, a vida fica muito mais fácil para você. Você pode escutar isso na rua, no ônibus, às vezes num período de pausa no trabalho, até mesmo. Então, pensando nisso, pensando em trazer para vocês uma nova forma de conteúdo para ajudar a divulgar ainda mais, a amplificar todo esse conhecimento que eu venho trazendo com vocês aqui nos últimos 4 anos, é daí que surge, melhor dizendo, a ideia do podcast do Outspoken Market. E o que a gente vai falar por aqui, né? Se você ainda não me conhece, se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Leandro Guerra, eu sou engenheiro, cientista de dados, sou o dono e o fundador do canal Outspoken Marketing, onde eu falo sobre ciência dos dados, trading e vida. Então a ideia do podcast é que eu consiga trazer justamente conteúdo adicional àqueles que nós já vemos discutindo lá no YouTube do Outspoken Marketing ou no Instagram, lá no meu perfil @LeandroUor, ou até mesmo com algumas republicações ali no Facebook, para que a gente possa aí ter um contato a mais, para a gente ficar ainda mais próximo. E o tema de hoje que eu trago é uma pergunta recorrente que eu tenho toda vez que eu abro a caixa de perguntas lá no Instagram, que é: o que é produtividade? Melhor dizendo, como eu posso aumentar a minha produtividade? Vira e mexe, essa pergunta tá lá. Eu sei que é uma coisa que incomoda todo mundo e especialmente eu resolvi trazer esse tema no nosso primeiro episódio, no nosso primeiro podcast, para que você possa carregar a mensagem de hoje no coração. Então, para a gente começar, a gente primeiro precisa definir, então, o que é produtividade. De uma maneira muito simples, produtividade é aquela capacidade de fazer mais coisas em menos tempo. De uma maneira muito simples, eu consigo fazer mais coisas em menos tempo. Ou no tempo necessariamente que eu tenho disponível, não necessariamente ele precisa ser menor, eu consigo fazer mais coisas no mesmo período de tempo. E aí a pessoa fala: tá bom, Leandro, essa definição é muito simples, mas não me importa. O que me importa é o que eu faço para ser mais produtivo, né? Primeiro de tudo, eu já adianto para vocês que isso aqui não é um hack. Na vida não existe hack, não existe, vamos dizer, dicas, não existem atalhos, tá? O que você precisa fazer para ser mais produtivo é uma disciplina diária, é um exercício diário para construir o seu eu produtivo. Esse é o grande ponto, tá? E existem, tá? Se você me permite conversar com vocês, 4 coisas fundamentais para você saber, para você ser mais produtivo. Elas não são fáceis, elas não são banais, mas assim é a vida, né? O que a gente estaria fazendo aqui se a vida fosse fácil, se a vida fosse banal? Então a gente primeiro precisa ter esse entendimento. E quais são essas 4 coisas, tá? A primeira de todas é a mortificação dos sentidos. Cara, esse é um conceito maravilhoso e que, uma vez entendido, vai mudar a sua vida para sempre. Então, o primeiro ponto, mortificação dos sentidos. O segundo é entender que não há segurança na sua vida, tá? Entender, e esse é o ponto 3, que o tempo é finito,
o tempo acaba, ele não volta, né? Então eu já estou aqui há 5 minutos falando com vocês neste podcast. Esses 5 minutos não voltam. Ainda bem, espero eu que eu esteja passando um conteúdo relevante para vocês. Assim terão sido 5 minutos que valham muito a pena. Mas ele é finito. Então tudo aquilo que eu escolho não fazer agora ou escolho fazer agora vão ter ou terão algum impacto futuro na minha vida. E o quarto último ponto é meditar. Meditar. Ai, Leandro, vou fazer yoga, né? Ficar zen, zoom. Não é isso que eu tô falando, tá? É justamente o fato no qual você vai entender como refletir sobre as coisas que te cercam. Hoje, especialmente nesse podcast, eu quero trazer 2 pontos fundamentais, tá? Eu quero debater com vocês com muito mais clareza sobre a mortificação dos sentidos, sobre entender que não há segurança e sobre meditar. Ah, Leandro, por que você não vai falar sobre a parte do tempo, né? Porque eu já tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube sobre o valor do seu tempo, onde justamente, tá, eu explico exatamente esse conceito. Então, para trazer um conteúdo novo, vou explicar os outros 3. E falando primeiro da mortificação dos sentidos. Se você já ouviu esse nome, muito provavelmente você vai associá-lo à prática religiosa. Sim, ele é totalmente correlacionado. Se você não for religioso, tá? Isso não é um problema, porque você ainda assim pode praticar a mortificação dos sentidos. E apesar de que ela pareça, né, uma palavra um pouco forte, você vai entender que um conceito ele é muito simples. O conceito é o seguinte: a mortificação dos sentidos é um desconforto voluntário que você se propõe a passar. Nossa, Leandro, mas por que eu vou passar, né, com algum desconforto? A vida já é tão difícil, eu ainda vou ficar me punindo, me penalizando? Não, cara, é justamente esse o ponto. E é justamente aí que você vai relacionar com a produtividade, tá? Se você não consegue ficar 5 minutos sem fazer alguma coisa que te desagrada, como é que você vai querer vencer na vida? Como é que você vai querer ser mais produtivo? Tá? Se você não consegue vencer 5 minutos de desconforto, você definitivamente não vai vencer na vida. E sabe o porquê? Porque você vai querer sempre a perseguição do prazer. E necessariamente, para ser mais produtivo, eventualmente eu tenho que fazer coisas na qual eu não gosto. Você entendeu a relação? Só que isso é um hábito. Fazer coisas que você não gosta é um hábito. Tá? E o grande problema de você fazer coisas que você não gosta é justamente que você tem aquela coisinha chamada procrastinação. Você deixa isso para depois. Justamente o fato que você deixa as coisas para depois, porque você não consegue ficar 5 minutos em desconforto, você não consegue ser mais produtivo. Então, a ideia da mortificação dos sentidos é justamente aquela de diminuir o seu apego ao prazer, de aumentar o domínio do seu corpo. E ao momento no qual você faz isso, você diminui o apego ao prazer e você aumenta o domínio do seu corpo, você sai daquela esfera, daquela tirania do prazer, né? Que é tudo hoje, a gente vive, né, pelo prazer. Não, eu vou fazer aquilo, vou ficar mais 5 minutinhos, eu vou jogar um videogame, eu vou fazer só aquilo ali, porque é gostosinho. E aí no final você nunca acaba fazendo absolutamente nada. E por que diminuir esse apego ao prazer? Porque eu sou masoquista? Não. É porque a vida é difícil sempre, tá? E você precisa entender que na vida a felicidade ela é exceção, ela não é regra. Nós buscamos a felicidade justamente porque ela é exceção e ela não é regra. Então, se você não está habituado a momentos de desconforto, você simplesmente não vai conseguir entender aquilo da perspectiva de ser mais produtivo. Nossa, Leandro, mas eu já pego ônibus todo dia. Eu já pego o ônibus lotado, eu pego o metrô lotado, eu tenho que andar 20 minutos até chegar no ponto de ônibus, depois eu tenho que andar mais 1 hora. Todo mundo tem as suas dificuldades na vida. Isso já não seria, né, uma mortificação dos sentidos? Sim, é em parte. Só que você não pode usar as dificuldades naturais da vida
que aí cada um tem em maior ou menor quantidade, porque algum fala, eu sou pobre, eu tenho isso daqui, o outro lá é rico. Tá, só que o outro lá é rico, só que ele tem alguém com câncer ou alguma doença em estado terminal. Então cada um tem as suas dificuldades na vida. Tá? E tendo as suas dificuldades na vida, você precisa voluntariamente, tá, entender que certas buscas pelo prazer são desnecessárias, e aí no tempo na qual você se propõe a fazer alguma coisa, você vai fazer aquilo da melhor forma possível. E a grande sacada não é só que você vai fazer da melhor forma possível, é que você simplesmente vai entender que se tem alguma coisa chata para ser feita, é melhor que você faça logo ao invés de procrastinar. E a procrastinação, ela mata a sua produtividade. É esse exatamente o ponto. E aí, voltando nesse contexto, você pode pensar da seguinte maneira, tá? Você pode pensar que existe a mortificação ativa ou a mortificação passiva, tá? A mortificação ativa é aquela que você busca, é aquela que você se propõe a fazer, né? Não precisa fazer um talho no braço. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, não é esse o significado e não é essa a ideia, né? A mortificação ativa, você busca uma privação, você busca o jejum, você busca remover o café do açúcar, você busca fazer um exercício físico que você não faz. Se você não aguenta 20 minutos de academia na esteira, que é chato pra caramba, como é que você vai aguentar 1 hora de reunião chata? Como é que você vai aguentar 1 hora fazendo alguma coisa que não te agrada? Mas não me agrada. Cara, a vida não te agrada. Esse é o grande ponto. A vida não te agrada. E se a vida não te agrada, você não vai ser produtivo mesmo. Tá? Você vai continuar na mesmice, você vai continuar na média. Tá? Então, é uma escolha sua. É uma escolha sua. Isso daqui é uma ideia, isso daqui é uma proposta, isso daqui não tem obrigação para ninguém. Mas é uma escolha sua se você vai fazer ou não. Tá? Então, a privação do prazer, obviamente, ela vai ter que ser feita com bom senso. E esses momentos já são válidos. Você já viu o pessoal aí, acorda às 5 da manhã, toma banho gelado, faz jejum de noite, tira o café. Tudo isso é muito válido. Você só não pode, né, cometer o erro de começar a se gabar e de contar, igual os veganos, para todo mundo que você faz mortificação do sentido. Né? Por favor, não é isso que você precisa fazer. Isso é uma coisa sua. Você vai trazer sempre com você. É aquele momentinho em que você entende que você, ao fazer aquele treinamento, você vai entender que você precisa fazer tarefas que serão desconfortáveis, você vai diminuir o seu apego ao prazer, a essa tirania do imediatismo, a essa tirania do prazer que nós vivemos hoje, tá? E aí conseguir aumentar o domínio do seu corpo. Acho que daqueles 4 pontos, é o fundamental, é o mais importante de todos para que você consiga ser mais produtivo. O segundo ponto, tá, da mortificação, porque eu falei que existiam 2, a ativa e a passiva. A passiva seria alguma outra perspectiva, aqui um pouco mais religiosa, que fala que nós temos a aceitação voluntária de que os sacrifícios são dados pela própria vida. Então, uma doença, uma dificuldade, aquele caso, por exemplo, do ponto de ônibus que eu comentei, ou do fato de você ter que caminhar, fazer, né, mudança de trajetos 2, 3 horas todos os dias até chegar. Isso pode ser uma forma de mortificação. Mas não use isso para justificar a sua busca pelo prazer, indiscriminadamente. Se você já passa por situações assim difíceis, tá, que podem realmente acontecer, entenda então a valorizá-las, para que na hora que você estiver se dedicando a alguma coisa, você não procrastinar. Tá? Quanto mais você servir, quanto mais você for forte, quanto mais você não encher o saco dos outros, e aqui, né, estou parafraseando o Dr. Ítalo Marcilli, justamente é onde você vai conseguir ter a sua produtividade extremamente aumentada para poder alcançar aquilo que você quer na sua vida. Tá? Então aqui a gente fecha o tema da mortificação dos sentidos. O segundo ponto, entender que não existe segurança nessa vida. Né, mas é bom a gente se proteger, etc. A gente vai morrer, cara. Tá? Se você tiver essa percepção de que sempre, algum dia, você não sabe quando, tomara que você viva o máximo possível e seja feliz o máximo possível. Mas um dia a gente vai morrer.
Tá? Então você não sabe se você vai morrer com dinheiro ou sem dinheiro, você não sabe se você vai morrer sozinho ou acompanhado de pessoas do bem, ou vai morrer acompanhado de pessoas do mal. Você não sabe se tudo aquilo que você vai fazer é certo ou errado. Então, se você entender que não existe segurança nenhuma, o que vai acontecer? Quando você for fazer alguma tarefa, você vai falar, cara, eu preciso fazer isso daqui tão bem feito, eu preciso fazer isso daqui o melhor possível, porque eu não tenho segurança nenhuma de que isso daqui vai me garantir um trabalho, vai garantir a minha vida, vai garantir o sustento da minha família, o sustento de mim mesmo, a parte que eu ajudo minha mãe, meu pai, minha avó, meus parentes, não importa. Tá? Então não existe segurança nessa vida de nada. Parece um conceito simples, tá? Mas as pessoas acham, não, mas aqui eu tô ali garantindo o meu cercadinho, né? Eu tô ali garantindo a minha zona de conforto. Não, cara, não existe segurança nenhuma. Você pode sair na rua amanhã e ser atropelado. Acontece, é um acidente, é por isso que chama acidente. Ah, Leandro, esse negócio de produtividade é trágico, né? Você fica aí falando só essas coisas ruins. Cara, mas a vida é assim. E você tá entendendo? Esse é o ponto. Quando você tem clareza de como é a vida real, naturalmente tudo aquilo que você fizer vai ser muito melhor. Vai ser muito potencializado o que a gente fala. E aí a gente entra no discurso do tempo. Mas o discurso do tempo, repito, convido vocês a entrarem no outspokenmarket.com ou lá no YouTube, né? YouTube/outspokenmarket, procurar pelo meu vídeo sobre o valor do seu tempo. E o último ponto é meditar. E o meditar não é colocar aquela música de fundo e fazer e continuar lá pensando ou tentando não pensar nada na vida. O meditar, nesse caso, é refletir sobre coisas complicadas que você precisa fazer. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos por dia. Você não precisa meditar 1 hora. Não precisa entrar em transe como um monge tibetano. Só precisa entender o seguinte. Olha, vou meditar sobre uma coisa. Estou com um momento difícil lá no trabalho. Um projeto que não dá certo, um cliente que está me enchendo o saco. Quais são as possíveis soluções? Quais são, as coisas que eu possa fazer para aquilo melhorar? Eu acabei de fazer uma cirurgia na última sexta-feira. Tá doendo pra caramba, qualquer movimento que eu faço me incomoda, ainda estou em recuperação, não consigo falar por tanto tempo, sem me dar falta de ar. Tudo isso que vai me gerando sensações de desconforto, tá? Eu preciso meditar sobre isso, entender qual que é o contexto disso. Essa é uma das coisas da meditação. A outra coisa é a parte de meditar. O que acontece se você perder aquilo que você mais ama, aquilo que você mais gosta? Você já parou para pensar? Se você perder o seu emprego, e se você perder a sua casa, se você perder a sua família, o que acontece? Ai, Leandro, mas eu não vou ficar pensando coisa ruim atrai. Tá bom, atrai. Se fosse coisa ruim atrai, coisa boa atrai, né? Não vou nem entrar nesse tipo de discussão, que isso daí é bobagem. O que atrai é o fato de que, se você pensar o que acontece, se você tiver na sua cabeça o que acontece se você perder alguma coisa que você ama, com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor, mais produtiva para ajudar a manter aquilo que você ama. Você entendeu a conexão dos pontos? Então a privação do prazer pela mortificação dos sentidos, entender que não existe segurança, entender que o seu tempo é finito e você meditar sobre o que acontece se eventualmente aquelas poucas coisas que você tem, que te dão prazer e que você gosta, forem perdidas, se você coloca isso, tá, num balaio só, esse é o balaio que é o segredo da produtividade. É isso, pessoal. É isso, não existe livro que você vai comprar, não existe 10 dicas, 5 dicas, 20 dicas, 1000 dicas, não existe nada que vai aumentar a sua produtividade a não ser você tomar consciência de si mesmo. A não ser você tomar consciência que se você não suporta certos desconfortos, você não vai conseguir vencer na vida. E no mesmo caso que você já passe por alguma coisa que você se julgue vítima, né? Ai, pegar o ônibus lotado ou ter qualquer outra coisa, entenda que isso é a vida real. Eu morava na 25 de março. Eu estudava no Parque Dom Pedro. Acordava domingo 7 horas da manhã com o rapa passando ali para levar embora os camelôs. Quanto desconforto já não teve nessa vida? Eu poderia ter escolhido me vitimizar. Ou eu poderia ter escolhido o caminho que eu escolhi e, eventualmente, ter o caminho de uma produtividade mais acelerada e, com o longo prazo, colher esses frutos. Beleza, pessoal?
Acaba aqui hoje, então, o nosso primeiro episódio do podcast do Outspoken Marketing. Seus feedbacks são mais do que apreciados. Me contem aí o que vocês acharam, quais temas vocês querem que eu abordem por aqui. Compartilhem com os seus amigos, né? Vamos fazer o Outspoken Marketing crescer. Você gosta tanto, você me segue já há tanto tempo, né? Então me ajude a compartilhar o canal o máximo que você puder. E aí eu fico por aqui, Leandro Guerra, um grande abraço e desejo para vocês ótimos dias e até o nosso podcast. Um grande abraço, tchau, tchau.